tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem pode glorificar, abre a tua boca. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. Atrai a presença de Deus, atrai a presença dEle. Que toda barreira seja dissipada agora, seja quebrada pela autoridade do poder do nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Glória a Jesus. Eu quero, em poucos minutos, permitindo Deus, trazer uma palavra ao nosso coração, uma reflexão da palavra de Deus, antes de nós tomarmos lugar na mesa da comunhão, da ceia do Senhor essa noite. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 14. Jó 14. Acho que ninguém conhece esse texto, né? Versículo 7. Aleluia. Jó capítulo 14, versículo 7 até o versículo 9. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Para a árvore, pelo menos a esperança. Eu estou lendo na versão internacional, nova versão internacional. Se ela é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Aleluia. Você pode sentar glorificando ao Senhor. Glória a Jesus. Esse texto aqui é bastante conhecido. Foi o tema do nosso aniversário, né? Eu estava meditando sobre ele e veio ao meu coração uma vontade de falar um pouco, né, sobre esse texto. Nós ouvimos muitos nesses 3 últimos dias que foi o nosso aniversário. Nós vimos os pregadores falando, né, com muita maestria sobre este tema, sobre este texto. E Jó, ele está falando aqui em uma lamentação profunda, porque no contexto deste texto, Jó, ele está fazendo a comparação dele, da situação dele para com uma árvore. Ele está fazendo a comparação da árvore, que ele diz que aquela árvore ela é cortada, mas quando vê o cheiro das águas, ela se renova. E ele diz que há esperança para aquela árvore, mas não há esperança para o homem quando morre. Ele está falando aqui da mortalidade. No contexto em si, ele está falando, se você observar, no restante do versículo ele diz, mas o homem, no versículo 10, mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Então ele está observando a figura de uma árvore e está fazendo uma comparação entre ele mesmo, entre a situação o qual ele está vivendo. E eu lendo esse texto, eu fui observar essa questão da árvore, né? Fui pesquisar, fui analisar na Bíblia, e eu vi algumas coisas, não fui muito a fundo, mas dando uma olhada superficialmente, nós observamos que a Bíblia ela traz uma conotação muito forte na questão desta árvore. No hebraico a palavra é etz e no grego é dendron. Ambas as palavras significam árvore. E a grande variação no clima da Palestina, de Israel e também das terras vizinhas tornou possível o crescimento muito diversificado de árvores, desde os cedros do Líbano até as tamareiras de Jericó. Cerca de 30 diferentes espécies de árvores vão ser mencionadas na Bíblia. E estas são consideradas nesta publicação sob o respectivo nome da árvore.
A Bíblia vai falar em muitas árvores, vai dar o nome das árvores. Você vai ver a Bíblia falando sobre palmeira, você vai ver a Bíblia falando sobre oliveira, sobre videira, sobre tamargueira, tamareira, macieira e etc. Então, quando nós vemos esse estudo a respeito das árvores na Bíblia, nós vemos que já nos dias de Abraão, as árvores elas foram alistadas num contrato de transferência de propriedade. Estava ali várias árvores, e aquelas árvores, na transferência de propriedade, ela demarcava limites de propriedades para quem ia fazer negócios de terras e etc. Gênesis 23, do versículo 15 ao 18, você vai ver essa interessante notação das árvores no terreno. Ao plantar uma árvore, o dono não devia comer os frutos dela durante os primeiros 3 anos. E no 4º ano, os frutos deviam ser devolvidos ao uso do templo, ao uso do santuário. Isso está em Levítico capítulo 19, 23 a 25. Os primeiros 3 anos eram considerados de frutos amargos. Depois do 4º ano, era que ia dar frutos bons. Isso é muito interessante. Até quando se assume um campo, quando eu assumi Paracuru, eu percebi isso. Os 3 primeiros anos foram anos de frutos amargos, não foi muito fácil, mas depois veio os frutos mais doces, glória a Deus. Então, a partir do 4º ano que aquela árvore brotava seus frutos, o dono levava exclusivamente os primeiros frutos como oferta para Deus no templo. E no jardim do Éden, Deus, ele utilizou 2 árvores com objetivos simbólicos: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali nós temos aquelas 2 árvores que dependeu dali todo o percurso ou transcurso da história da humanidade. E não respeitar o decreto de Deus referente a esta última árvore, que era do conhecimento do bem e do mal, resultou em uma queda, a queda do homem, a entrada do pecado e da morte no mundo. As árvores eram também usadas para simbolizar pessoas. É aí que vem a grande metáfora. As árvores eram usadas para simbolizar pessoas, governantes e reinos, como na profecia que assemelhou a queda de Faraó e a sua massa de gente ao corte de um majestoso cedro. Lá em Ezequiel capítulo 31, quando ele profetiza a queda de Faraó, ele fala sobre um cedro que é cortado, um grande cedro que é derribado, bem como também na profecia de Daniel, relativamente falando sobre uma árvore que representava o domínio no reino da humanidade. Daniel capítulo 4, versículo 10 até o versículo 26. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos observar que o homem, a pessoa, ela é considerada como uma árvore. Se não observe, veja que Salmo capítulo 1, muito conhecido por nós, diz assim: bem-aventurado o homem, ou aquele, ou a pessoa, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual dá o seu fruto, aleluia, e cujas folhas não caem, mas tudo quanto ele faz prosperará. Quando nós observamos em Jeremias, no capítulo 17, se você puder, abra aí a sua Bíblia, Jeremias capítulo 17, versículo 18, Jeremias 17, 18, ele vai fazer aqui um paralelo exatamente com esta passagem, a passagem de Salmo 17 e 8 de Jeremias. Vamos ler o versículo 7. Quem achou diz amém. Jeremias 17, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Versículo 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro.
ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Aleluia. Observe aí, ele está dizendo que o justo, ele é como uma árvore, aquele que confia no Senhor, mas não é como qualquer árvore, é uma árvore que está plantada junto às águas, e as suas raízes estão ligadas a uma fonte, as suas raízes estão ligadas a um ribeiro, e no tempo de seca, no tempo quente, as suas folhas não vão secar, os seus frutos não vão murchar. O segredo não está no topo, o segredo está na raiz. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. É diferente de uma espiga de milho. Quando ela brota, você pega o milho e quebra ali aquele pendão do milho, quebra ele. Quando você tira um cacho de banana, você pega aquele cacho e corta para dar lugar a outro. E tem algumas árvores que têm um tempo muito limitado, mas existem árvores que vão longe, existem árvores que são centenárias, existem árvores que são robustas, porque o segredo está na raiz. E aqui está dizendo que a raiz vai até o ribeiro, a raiz vai até o ribeiro, vai até a fonte. Quem é o ribeiro? Quem é a fonte? A fonte é o Senhor. Como pode muitas pessoas, às vezes nós olhamos, muito tempo de crente, muitos anos está na igreja, mas elas não caem, elas não desanimam, nenhuma prova faz ela retroceder. O segredo está em quê? O segredo não está em olhar para os homens, o segredo não está nas circunstâncias apenas, o segredo está na raiz, ela está fincada, aleluia, ela sabe quem tem crido, ela sabe que é alguém maior, superior, aleluia, que é soberano, que é exaltado e que é o Todo-Poderoso, e a raiz dela está no altar de Deus, a raiz dela está firmada perante o trono do Senhor. A promessa de que os dias do povo restaurado de Deus também serão como de uma árvore. A Bíblia, através do profeta Jeremias, vai discorrer na questão da restauração do povo, de uma mensagem escatológica. E ele vai fazer essa comparação. Quer ver? Veja aí, Isaías capítulo 65. Aleluia. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Isaías 65. Olha o versículo 22. Quem achou diz amém. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Olha só como torna-se significativa aqui essa comparação, pelo fato de que algumas árvores da Palestina vivem séculos, até mesmo 1000 anos ou mais. Nós vamos encontrar na Bíblia também a expressão árvore da vida. Ela é usada como respeito à verdadeira sabedoria, lá em Provérbios, também aos frutos dos justos, lá em Provérbios, a realização de uma coisa desejada e a calma da língua. Também nós vamos ver que ela é associada com a coroa da vida. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, versículo 10, a Bíblia diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do fruto da árvore da vida. Então as conotações de árvores aí é uma linguagem bíblica para que nós entendamos isto. Jesus, ele usou árvores em algumas das suas ilustrações, destacando assim a necessidade de se produzir frutos verdadeiros de justiça, como João Batista também fez antes dele. Lá em Mateus, no capítulo 3, Lucas, no capítulo 13, versículos 6 a 9, a Bíblia vai dizer que um homem plantou uma árvore ali. Aquela árvore era uma videira, e ela estava no meio de oliveiras. Ela não deu fruto, e aí já era o 3º ano que ela não dava fruto. Então o dono, o viticultor, foi lá para arrancar. Só que aquele homem olha para aquela árvore e diz assim: isso aqui não tem fruto, isso aqui está improdutivo, isso aqui tem que ser arrancado. E quando ele vai arrancar, o outro, o jardineiro, diz assim: não tire ela agora, deixe mais um ano.
deixe mais um ano e vamos esperar, porque eu vou adubar, eu vou colocar estrume, eu vou cuidar dela, vai ter mais um ano de misericórdia. Aí se ela não der fruto, o Senhor pode arrancar. Então quando João Batista olha, ele diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o machado de Deus está posto sobre a raiz da árvore, e aquela árvore que não der bom fruto, ele está falando de quê? De homens, ele está falando de pessoas, será cortada e arrancada, e lançada no fogo. Quando nós olhamos em Judas, versículo 12, as pessoas imorais que se infiltram no meio da congregação, elas são comparadas a árvores infrutíferas. No outono, a Bíblia diz que elas já morreram 2 vezes, é morte certa. E quando Jó está falando isso aqui, ele está falando como uma propriedade tremenda. Ele diz que ainda há esperança para uma árvore se ela for cortada. Aleluia. Paulo, ele diz lá em Romanos que nós estamos enxertados em uma oliveira. Nós somos ramos que fomos enxertados na oliveira. Que oliveira é essa? Essa oliveira é o próprio Deus. No João capítulo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, o meu pai é o lavrador, é o agricultor. Paulo faz uma metáfora da igreja como um corpo, como um templo e também como uma lavoura. Aleluia. Então essa árvore aqui é uma pessoa, todo homem é uma árvore. Deus chega para Jeremias e diz assim: Jeremias, o que é que tu vês? No capítulo 1 de Jeremias, ele tem uma visão. E o que é que tu está vendo? Ele diz: eu estou vendo uma vara de amendoeira. E ele diz assim, quando ele vê a vara, e Deus diz assim: pois Jeremias, eu vou te dizer uma coisa, tu está vendo bem, eu sou o Senhor, eu velo pela minha palavra para cumprir. Mas por que Deus falou isso? É porque Jeremias ele não estava vendo uma árvore com frutos, Jeremias ele não estava vendo uma árvore com folhas, Jeremias estava vendo apenas um galho seco. Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele identifica que é uma amendoeira. Por quê? Porque a amendoeira, quando passava o tempo dela dar frutos, as folhas caíam, os frutos não vinham, ela ficava toda pelada, só os galhos. Quando Jeremias olha, ele diz: eu estou discernindo a visão, eu estou vendo que é amendoeira, mas é só uma vara. E Deus disse assim: tu viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O que é que ele está dizendo? É que quando chegar o tempo certo, vai começar a brotar folhas, vai começar a brotar frutos. Quando alguém chegava dizendo: vai dar mais nada aqui, não, é porque ainda não está no tempo de fruto. Daqui a pouco, entre março, abril, fevereiro até abril, vai começar a florescer, e o fruto da amêndoa é doce. Vem primeiro uma florzinha rosa, muito bonita, e essa amêndoa ainda vai dar muito azeite, vai dar muito óleo, aleluia. Por quê? Porque a esperança para a árvore cortada. Ele está dizendo: tu viste bem, Jeremias, tu discerniu bem, eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu já dei a minha palavra. A palavra dos homens é que morreu, a palavra dos homens é que acabou, mas há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, vai ter esperança, vai ter renovo, vai ter folhas, vai ter vida e vai ter frutos. Aleluia. E ele diz assim, a esperança para a árvore cortada, mesmo se o seu tronco morrer no pó, se a sua raiz envelhecer na terra, ao cheiro das águas. A gente que mora no sertão, a gente sabe que aquelas seca, o cerrado, o semiárido nordestino, você viaja quando não é tempo de chuva, naquelas terras carroçal, chega a poeira, sobe, você vê aqueles galhos sequíssimos, chega a dar aquela tristeza do sertão, que até a temperatura chega tremula assim, a imagem que você está vendo, a sua visão, da quentura que é grande. Mas quando muda o quadro, da quadra invernosa, que as nuvens começam a ficar carregadas, que vem aquele vento frio, e dá aquela primeira chuva,
No outro dia, quando você passa, os matos começam a ficar verdes, a grama começa a sair, a brotar. Aleluia. Por quê? Por causa da água, por causa do cheiro das águas. E quando ele fala de água, ele também fala de água. E que água é essa? A água é o líquido mais importante que você tem na vida. O corpo humano, ele é composto por 70% de água. É interessante observar que Jesus, ele fez jejum, mas a Bíblia não diz que ele fez jejum de líquidos, diz que ele fez jejum de sólidos. Passou 40 dias, 40 noites no deserto. Moisés passou 40 dias, 40 noites no monte, debaixo da nuvem. Não comeu nem bebeu, ele estava debaixo da nuvem. Mas Jesus estava no deserto. A Bíblia não diz que ele não bebeu, diz que ele não comeu. E ele jejua, porque o corpo dele não ia aguentar. Se ele passa no deserto 40 dias e 40 noites sem tomar água. Porque a água é o líquido mais importante que nós temos. E muita gente negligencia de tomar água. Dá problema nos rins. Quem não toma pelo menos 2 litros de água por dia pode se considerar doente. Porque a água ela vai lhe ajudar, vai hidratar o seu corpo. Tem pessoas que às vezes sentem dor de cabeça, não sabe por quê. Muitas vezes é por falta de água. Ajuda você até no sistema imunológico. A recomendação, quem está com Covid, virose, não sei o que, beba bastante líquido. Beba suco, beba água. Você tem que estar com o seu corpo hidratado. Porque o seu corpo necessita. Porque a árvore que é você necessita de água. A Bíblia diz que Jesus, no último dia da festa, a festa da dedicação, a festa das cabanas, existiam algumas festas em Israel. E Jesus, no último dia daquela festa, porque aquela festa ali era a festa que tinha água como símbolo e tinha luz como símbolo. Era a festa das águas e a festa das luzes. E havia um ritual, uma grande procissão em Jerusalém. Muitas pessoas afluíam a Jerusalém para aquela festa. E o sacerdote pegava um cântaro de ouro, e ele ia até o tanque chamado tanque de Siloé, e pegava aquela água, e saía, e o povo saía atrás, louvando a Deus, memorando assim o tempo que Israel passou no deserto, que não tinha água, mas Deus fez brotar água da rocha, que as águas de Mara estavam amargas, mas o Senhor abençoou e se tornou doce. Então eles adoravam e agradeciam ao Senhor. E o povo ia atrás daquele sacerdote. Então Jesus vendo aquilo, Jesus pensando assim, eles não estão entendendo. Isso aí eu vou explicar agora. Hoje chegou o cumprimento desta festa e desta profecia. Ele se põe de pé e diz assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a Bíblia diz de quem ele falava, e falava dele, ele do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Essa água é simbolizada pelo Espírito Santo. Lá em Isaías capítulo 43, ou é o 44, ele diz assim: eis que derramarei do meu Espírito sobre o sedento. Não é sobre qualquer pessoa, é sobre o sedento, e o deserto se transformará em manancial, a terra seca se transformará em terra frutífera. Eu não sei como está o teu coração essa noite. Talvez esteja seco, talvez esteja só a terra, o barro vermelho seco, mas essa noite eu quero profetizar que o Espírito Santo ele vai até você e vai derramar chuva sobre o sedento, água para dessedentar toda a sede, no nome de Jesus. Ele é a água. Aleluia. Todo homem é uma árvore, toda árvore precisa de água. Você tem planta em casa, você sempre está aguando ela, né? Se não aguar, você vai deixar ela morrer. A Bíblia diz que havia uma profecia, e eu vou encerrar. A profecia era que queria vir o Messias.
E o Messias, ele viria da linhagem de Davi. Aí Davi tem um filho com Batseba. O filho morre. O pecado dele, ele pagou. Aí ele tem um segundo filho. E a Bíblia diz que Deus, a aliança que Deus tinha com Davi era tão extraordinária, que era uma aliança incondicional, que ele olha para Salomão, que também era filho da Batseba, e a Bíblia diz que Deus o amou. E aquele homem se tornou o homem mais inteligente, mais sábio. O rei, um dos reis mais famosos depois de Davi. E a profecia era que de Davi ia sair o Messias. Então quem conhecia essa profecia, todo mundo olhou para quem? Para Salomão. É de Salomão que vai vir. Só que ele teve outros filhos, não muitos conhecidos como Salomão. E tem um que o nome dele é Natã. Ninguém fala de Natã. Ninguém prega sobre Natã. Não tem muita informação sobre Natã. Nós encontramos o nome dele só na genealogia. E até o inimigo achava que a semente estava em Salomão. E a quebradeira foi grande. Salomão perdeu o rumo. Salomão, de sábio, se tornou tolo, porque se envolveu com alianças de mulheres, de faraós e pagãs, e as mulheres corromperam ele. Aí veio o Jeroboão, Roboão, as tribos brigaram. Veio da linhagem de Salomão um monte de rei perverso, que Deus matou, que Deus abominou, que adoraram outros deuses, que levantaram bosques, que levantaram porte-ídolos, e o pau quebrando. Aí Deus guarda a semente, preserva em Natã. E quando olhamos para a genealogia, ela é chamada de quê? De árvore genealógica. E a árvore genealógica estava quebrada, defasada. A árvore genealógica de Davi. Sinta a presença de Deus. Quem olhava dizia: o reino de Davi acabou. O reino de Davi já era. Não tem condição de levar agora a semente para frente, de levar a fé do Deus de Israel. Olha só, todo mundo pecando, é cativeiro, é prova, é espada, é mão de Deus pesando, é homem se prostituindo da descendência de Davi. Só que tinha uma profecia: nunca faltará um sucessor no trono do meu reino, do reino de Davi. Essa árvore foi toda cortada, ficou só o cepo, ficou só o tronco, ficou só o toco. Aí vem Isaías e tem uma revelação. Isaías capítulo 11. Ora baixada calabada, sora caia darabá. Quando você tem a presença de Deus aqui, levante a mão. Delamacalabai. Precisa nem gritar muito, não. Ele está aqui, a presença dele está aqui neste lugar, e a água vai ser derramada sobre a árvore cortada. Quem achou Isaías capítulo 11? Aleluia. Quem achou diz amém. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Um ramo vai brotar do tronco de Jessé, do pai de Davi, da descendência. Apenas um ramo. Vai brotar apenas um renovo. Porque ele precisa apenas de um ramozinho. Porque a árvore ela não já cresce assim, ó, de uma vez, não. É ramo por ramo, folha por folha, árvore, flor por flor, fruto
por fruto. É como a comparação que Deus faz à fé ao grão de mostarda. É apenas o menor grão, mas quando se planta ali, se torna das maiores hortaliças e árvores frondosas. Aleluia. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Aleluia. Aí o escritor, que era judeu e tinha que registrar, porque mulher não fazia parte da genealogia de forma alguma, como alguém escreveu em latim: genus matus genus non vocatus genus. O que é isso? A mãe não é colocada na genealogia, apenas os homens, mas ele vai ter que colocar Raabe, ele vai ter que colocar, aleluia, a Ruth, ele vai ter que colocar outra mulher, que foi aquela que caiu com Judá, que eu não estou lembrado o nome dela, ela se disfarçou de prostituta, aleluia. Tamar, ela vai ter que estar na genealogia. Sabe por quê? Porque Deus usa o improvável. Deus, ele faz o impossível. Quando olhava para Raabe, era prostituta, não pode estar na genealogia, mas a árvore cortada tem esperança para ela ainda. Ruth não pode, ela é midianita, ela é moabita. Moabita está na lei, nenhum moabita pode entrar no meu templo, mas a árvore estava cortada, mas tem água para renovar essa árvore, aleluia. Não pode colocar Tamar, porque Tamar enganou a Judá, mas ele é o leão da tribo de Judá. Coloca Tamar lá, coloca, porque ele é o Deus de misericórdia. Quem está entendendo essa palavra? Porque ele é o Deus de misericórdia. E essa noite você era esta árvore, você estava cortada, lançaram a foice, o machado em você, mas um dia você se encontrou com ele, com a água viva, e ele veio sobre a sua vida. E hoje quem olha para você diz: tu está diferente. Eu te conhecia, tu era todo esmilinguido, velho, todo feio, desfigurado, e agora está bonito, está arrumado, aleluia, está perfumado, está cheiroso. O que é isso? É porque eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, oh meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Ao cheiro das águas, eu vi ele me ressuscitar. Eu não tinha mais vida, eu não tinha mais vigor, eu não tinha, mas ele me deu, a misericórdia dele me alcançou. Você vai sair daqui essa noite não com um machado para cortar a árvore, você vai sair daqui com um cântaro de água para jogar nas outras vidas, para que elas tenham renovo, para que elas sejam vivas. Fica de pé, fica de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode glorificar? Aleluia. Oh, aleluia. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Não é assim? Não é assim? Mas ainda bem, olha a resposta, que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir
esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina é o meu Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá Ao cheiro das águas. e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa. Aleluia! Pra não desanimar, que Essa promessa me dizia. Quem tem promessa? Quem tem a promessa? Que ainda há esperança, Árvore cortada, novamente crescerá. ao cheiro das águas. E se caso envelhecer na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, Eu creio, a alegria vai chegar. vai chegar a alegria. Novamente Irá tudo voltar irá ao seu voltar ao seu lugar. lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Oh, aleluia. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui
árvore cortada, mas ao cheiro das águas, vem minha família, Deus salvar. Receba essa promessa. Receba essa promessa. Aleluia. Receba a restauração de fé, restauração de saúde, restauração no ministério, restauração na sua vida profissional, restauração na sua casa. Aleluia, porque há esperança para a árvore cortada. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos receber essa palavra aí. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia agora. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos para a parte da ceia agora, a ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar aqui as diaconisas Gerliane e irmã Ângela para estar postos aqui.